Olá, mais uma reflexão aqui para a gente pensar um pouco, porque às vezes é preciso pensar. Eu, por exemplo, eu cresci, ouvindo um ditado antigo que falava o seguinte: o bem sempre vence. Então, infelizmente, esses ditados deveriam ser como uma palavra-chave para nos alertar para o crescimento, o crescimento espiritual, o crescimento como ser humano, crescer na vida. Mas infelizmente nós somos uma nação tão preguiçosa que isso que deveria ser um teco para a gente ir para frente, infelizmente a gente pega isso como uma forma de alentar a nossa preguiça e nem pensar sobre o assunto. Ou seja, o bem sempre vence. Então, eu me peguei pensando esses dias sobre isso, falei, mas peraí, como assim o bem sempre vence? Se a gente pensar um pouco a fundo, a gente vai notar que na realidade, no dia a dia, a gente não vê isso. Infelizmente, a gente vê os defensores aí do mal sempre prevalecendo, ficando bem na fita, e aqueles defensores do bem sempre levando tinta. Então, eu fui pensar um pouco, mas na realidade é o seguinte: o bem que sempre vence, que a gente deve entender, é o seguinte: o bem nesse caso é a essência do bem, que no caso é Deus. Então, o Deus sempre venceu, vence e sempre vencerá. Então, se a gente não pensar, a gente vai ficar naquela, o bem sempre vence, e acaba virando um balaio de gato e não entende o negócio. Mas eu acho que dessa forma fica mais claro para a gente entender. Toda vez que se fala o bem sempre vence, eu acho que é nesse sentido. Eu acredito, sinceramente, que é nesse sentido. O bem, sendo Deus, ele sempre venceu, ele vence hoje e sempre vencerá. Mas aí é onde que entra o X da questão. Eu posso, como cidadão pecador, como falho, decidir defender ou empunhar a bandeira do bem. Neste caso, enquanto eu estiver alinhado com a essência do bem, ou seja, com a essência de Deus, eu vou vencer. A partir do momento que o meu eu tomar conta, adiantar nessa caminhada, nessa empunhadura, nessa bandeira, automaticamente eu já não sou mais um representante do bem. Aí, nesse caso, a partir desse momento, eu vou começar a perder. Vai dar-se a impressão de que o bem está perdendo, mas não. Quem está perdendo é aquele que fez o compromisso de empunhar a bandeira, mas na trajetória saiu do caminho e começou a perder pela falha dele. E isso a gente pode ver claramente com relação à política, por exemplo. Às vezes o candidato faz uma campanha toda empunhando a bandeira do bem, aí quando ele assume o poder, de alguma forma, ele deixa de representar esse bem, ele se corrompe. E é interessante que, de alguma forma, ele acha que é possível, e ele